Muito bom dia, tudo bem, gente? Estamos aqui em mais um vídeo extra. Vamos fazer um resumo da semana, o que tem de algumas notícias que a gente pode tentar enquadrar dentro de pecinhas de quebra-cabeça de que pode acontecer. Afinal, alguns livros e alguns acontecimentos estão sendo esperados pela Bíblia, por exemplo, né? E no fim a gente vai bater um papo, inclusive, do caso da criança, do menininho lá que teve aquele caso do menininho dessa semana, e tem mais alguns casos aí que a gente vai conversar sobre uma novela que está passando para a gente tentar entender alguma coisa do espiritual que pode ser, tá? Jamais a verdade absoluta, tá ok? Eu não sou o dono da verdade, só estou aqui para explanar e tentar fazer a gente ter possibilidades diferentes, quem sabe, para facilitar a nossa compreensão e absorção do que anda acontecendo pelo planeta. Bom, vamos começar o seguinte. Como eu sempre faço, eu faço uma retrospectiva dessa última semana. O que está acontecendo nesta semana, certo? Os últimos 7 dias. Vamos lá. Vulcão no Caribe. Saiu um vulcão forte lá no Caribe, Ilha de Guadalupe. E saiu um monte de fumaça. Inclusive deram o nome dele, que era... porque a fumaça que estava saindo parece que era de enxofre, né? Um cheiro bem ruim, bem tóxico, e as pessoas apelidaram ele como coisa do inferno, por exemplo. Também aconteceu essa semana um terremoto. Não foi muito forte em relação ao número, mas como foi raso, próximo à crosta, fez um estrago muito grande, causou uma destruição na Indonésia. E a Indonésia é onde teve o fato há anos lá atrás, todo aquele grande tsunami lá. Terremoto ali naquela região é sempre muito perigoso, e dessa vez destruiu muitas construções ali. Juntaram as pecinhas de fenômeno climático, mas não para por aí. Olha só. Saiu nas reportagens, claro que não é só ali na França, mas notícias deram dali. Que o clima da França foi alterado. Um frio intenso que prejudica a produção de vinhos. Engraçado, né? O pessoal fica criando a retórica do aquecimento. E está acontecendo um fenômeno que não era para estar frio neste momento do ano, está frio. E nós temos aquelas teorias que a gente vem criando, falando já ao longo do tempo, da curvatura do ângulo do eixo do planeta Terra. O ângulo é onde a Terra gira no próprio eixo, né? Então, aquele girar no próprio eixo, ela vai inclinando um pouquinho mais, um pouquinho menos, e você tem as diferenciações que devem estar acontecendo no planeta. Mesmo porque o nosso sertão está chovendo muito mais do que é de comum chover. O deserto do Saara, aquela região do Oriente Médio que quase nunca chove, tem chovido muito mais nos últimos anos do que é de comum. E isso não é por acaso, isso não é um aquecimento, e sim uma questão de curvatura do planeta, porque quem acompanha as posições dos astros, do Sol, percebe muito bem o que está acontecendo. Olha que interessante, vamos juntando as pecinhas do quebra-cabeça, tá bom? Vamos lá. Essa semana, o Pentágono confirmou veracidade de vídeos antigos de UFO. Pois é, no governo passado, que eu já tinha falado que ia acontecer, inclusive fiz vídeo revelando e aconteceu, o governo passado abriu alguns arquivos de possíveis ufologias no planeta. E uns vídeos ficaram ali e as pessoas ficaram perguntando, mas e aí, será que é verdade ou não é que é verdade? Pois é, está entrando na mídia e isso é muito bom. Coisas que nós sabemos que já existe, nós da espiritualidade aberta, universalistas, já sabemos muito tempo que existem os ETs, a ufologia. E agora, aos poucos, está sendo aberto para os restos
da sociedade que eram descrentes de tal situação. Ou seja, está começando a comprovar a existência de ufologia, de objetos voadores não identificados. O tal dos OVNIs. Pois é, vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Se começarem a acreditar nisso, quem sabe começam a acreditar nos espíritos e tudo mais que a gente já conhece há longo tempo. Aos pouquinhos, tudo vai se começando a provar o que era a crença. Que coisa abençoada! Agora vamos entrar para uma parte um pouquinho mais delicada do que está acontecendo no nosso cenário. Coreia do Sul começou a fabricar aviões de caça, esses aviões a jato que saem aí carregando coisas bélicas nas suas asinhas para fazer coisas não muito bonitas. Pois é. Agora nós temos no planeta mais um país fabricando esse tipo de aviões. Pois é, os caças, Coreia do Sul. O Irã culpa Israel pela paralisação da usina nuclear e promete, inclusive, vingança ao país. Bom, sabemos que os dois, um não gosta do outro, e Israel normalmente antecipa as coisas para que não venha de forma grave para o seu lado algumas coisas. E Irã não está gostando muito da situação, inclusive está culpando e falou que vai se vingar. Mas só que agora tem um detalhe. Vocês lembram do vídeo passado, semana passada? Que fizeram um acordo da China com o Irã, que eles vão comprar todo o petróleo que eles produzirem. Ou seja, o Irã, mesmo com restrições de mercados impostas pelos Estados Unidos, agora vai ter dinheiro entrando nos seus cofres. Pois é, a China não está nem aí com essas restrições. Então quer dizer que as restrições agora não vão ter mais valor? Antes se controlava os países com restrições, agora não vai ter mais restrições, e como fica isso? Pois é, olha só que interessante, vocês vão entender logo ali embaixo. Moscou diz que apoio militar dos Estados Unidos a Kiev, ali na divisa, tem uma divisinha ali, e os Estados Unidos estão ali, porque foi uma separação da Ucrânia, Kiev, ali, tudo numa região. Isso abre aspas, pelo que está escrito no jornal, desafio sério, fecha aspas, a sua segurança, a segurança da Rússia. Ou seja, a Rússia está entendendo como uma ameaça perigosa à sua soberania. Mas não para por aí. Olha só. A Rússia iniciou manobra no Mar Morto antes da chegada dos navios de guerra dos Estados Unidos. E ontem, hoje para mim, mas ontem, o Biden assinou mais um monte de decreto de sanções contra a Rússia. Ou seja, os Estados Unidos está colocando a Rússia no mesmo nível do Irã, por exemplo, da Coreia do Norte, de Cuba, de Venezuela. Está colocando tudo num balaio só. Será que em algum momento esses todos que estão sendo cerceados das economias e das negociações com o planeta vão se juntar? Ou vão fazer negócios com a China? E os americanos vão falar, mas se você fizer negócio com a China, se você fizer negócio com esses que eu estou colocando restrições, que já começou a fazer, com o Irã, por exemplo, aí não vai ter valia as sanções que eu estou fazendo? E eu, China, vou responder o quê? Vamos lá? Olha só. Estados Unidos e China instalam porta-aviões no mar e aumentam tensões. No mar, sabe qual que é o mar? Aquele pedacinho do mar aonde fica, no meio, fica Taiwan, Japão, a China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, tudo ali, aquele miolinho, Hong Kong, tudo ali, aquele miolinho ali, é esse mar aí. Tá indo um monte de porta-aviões ali. E é tão perto um do outro que não se sabe onde começa o mar de um país e termina do outro.
E a área internacional, ela é muito próxima de todos ali. E os americanos saíram lá do outro lado e foram até ali na vizinhança da China, por exemplo. Está escutando os estalos? Olha só que coisa interessante. Vive o espiritual, tá dando um recado. China diz que Estados Unidos, abre aspas, brincam com fogo, fecha aspas, ao ampliar laços com Taiwan. Quer mais? Vamos lá. A China, depois dessas falas e depois desse movimento americano, ela enviou 25 aviões de guerra para a zona de Taiwan, para os seus portas-aviões, aonde já está alocados os aviões, os portas-aviões dos Estados Unidos. E isso não me cheira nada bem e nada bonito. Biden envia emissários americanos a Taiwan devido à tensão da China e retira militares do Afeganistão. Então veja bem, olha só o movimento que interessante. Eu tiro militares do Afeganistão, falando que eu não quero guerra, que eu não quero problema nenhum. Só que os militares do Afeganistão, eles são vizinhos de quem? Do Irã, que é um risco violento para Israel. E está próximo da Turquia, que ali está numa muvuca onde tem Rússia, tem Turquia e tem a parte da Ucrânia ali. Então os americanos saíram ali do problema falando assim, Israel, você que se vira com isso daí. Foi ter com a Rússia ali na divisa junto com a Ucrânia e os americanos foram ter com a China. Ou seja, os Estados Unidos está deixando os pequenininhos e está começando a querer cutucar grandão. E cutucar quem? Rússia e China, mas ao mesmo tempo. Juntar as pecinhas. E o Biden pegou e enviou emissários a Taiwan. Sabe o que é emissário? Seria mais ou menos o seguinte, eu vou colocar representantes da minha embaixada em Taiwan. Porque se acontecer alguma coisa com os meus emissários, é como se você tivesse atacado eu diretamente, o meu porta-avião, por exemplo. Mais ou menos isso, esperando tipo assim, você tem certeza que você vai querer fazer alguma coisa com Taiwan? Eu estou lá, hein? Se você fizer alguma coisa e afetar a embaixada que ali está, você está me afetando. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu não gosto nada disso. Isso está cada semana piorando um pouquinho mais. Porque quando você deixa um país com dificuldades financeiras, o próprio povo faz pressão para a panela querer estourar, né? Que é o famoso que fala no dito popular, a panela de pressão estourar, né? Você está fazendo a sua comida, ela está assando, a batata está assando e pode acontecer alguns fatos. Vamos lá. Vemos as cenas do próximo capítulo e rezemos muito para tal. Mais de 90, vamos entrar agora no assunto do bichinho invisível, para a gente depois entrar na parte espiritual do que a gente pode comentar sobre tal. Mais de 90 variantes do corona foram identificados no Brasil. Até então eu tinha feito vídeos falando que tinham sido detectado 40. O jornal anunciou 90 variação. Peguem essa variação e divide por 12 ou 13 meses para vocês verem quantos que dá por mês. A mutação desse ser invisível, ele está sendo tamanha, inimaginável, inigualável a lugar nenhum do planeta. Algo surreal. Será que é por acaso? Lá no fim nós vamos conversar sobre isso daí. Reinfecções do corona têm sintomas mais fortes. Às vezes a pessoa pegou, foi uma gripezinha, não pegou nada, foi um sintoma simples. E já na segunda vez já não é mais aquilo, já é um pouco mais forte, uma febre mais forte, uma falta de ar. E depois já não é mais assim, já é uma internação, já é uma coisa complicada. E depois já não é assim, já é uma morte, tal. E outros na primeira já foi grave.
nos outros a segunda foi grave, em outros na terceira está sendo grave. Ou seja, eu lembro de um ditado que eu tinha visto, que era tipo assim, né? Os soldados fizeram a ronda e pegou o vizinho. Aí o cara falou, olha, tá vendo? Pegou o vizinho, ele deve ter feito alguma coisa errada. Aí depois, na outra semana, os soldados fizeram a ronda e pegaram o outro vizinho. Tá vendo? Aquele outro vizinho. Olha, eles fizeram alguma coisa errada. Aí na terceira ronda, eles foram no outro vizinho. Ah, tá vendo? Olha, pecador, fizeram coisas erradas. Aí na quarta ronda, pegaram ele. E ele fala, mas o que eu fiz? Eu não fiz nada. Tomem cuidado com apontamentos, que uma hora o dedinho apontado para lá, ele volta apontando para nós aqui. Ninguém está imune a partidas desse planeta. Mesmo porque tudo tem um ciclo. E nem todos têm que viver ou vivenciar todas as situações kármicas que ainda estão para vir ou acontecer. Mas a gente vai conversar isso logo logo. Índia, Argentina, Brasil, Uruguai são umas das notícias que estão mostrando nas mídias nessa semana, nesses últimos 7 dias, batendo recordes de infecção do corona. E tem um detalhe. O Uruguai, ele vacinou aproximadamente 1/3 de toda a população. E mesmo assim está batendo recordes de infecções. Será que a vacina está fazendo o efeito que deveria fazer? Está. Mas com 90 tipos de variantes, será que consegue fazer tanto milagre assim? Parece que não. Parece que a evolução do bichinho está sendo muito rápida. Não está dando tempo de atualizar. Ela tem a função, mas ela vai cobrir um X, uma porcentagem de variantes. E sempre está criando mais rápido. Agora o nosso desafio é nós termos um crescimento pelos nossos pesquisadores de conseguir ser mais rápida do que os próprios avanços do bichinho invisível. E esse é o desafio. Mas será que tudo isso o espiritual já não tem programado? Pois é, vamos falar sobre isso daí. Calma aí, que é logo agora. Vamos falar o último ponto. Pesquisadores da UFRGS dizem que o lockdown não funciona. Poxa, um grupo de pesquisadores fala que sim, outros falam que não. Uns falam que teria que ser diferente, outros falam que deveria ser de outra forma. Ou seja, também está criando variantes de estudos, variantes de pesquisas, e não se está tendo um consenso global no planeta do que funciona de fato e o que não. Só se sabe que diminui um pouquinho, mas não se sabe quais são os efeitos colaterais. Fecha-se tudo, efeitos colaterais, economia, por exemplo? Sim, mas não é só. Tem algo mais no fundo. E no fundo do fundo do fundo, a sensação que nós temos é que nós estamos como, abre aspas, cobaias nesse planeta, fecha aspas. Pois é um desafio muito grande que a sociedade está tendo, e a nossa função é tentar enxergar com olhos da espiritualidade. E assim nós vamos fazer com uma espiritualidade universalista e não de crenças religiosas fixas que já estão implantadas no planeta. Eu fiz uma notinha aqui e vamos ler. Tudo nos leva a perceber uma influência muito forte espiritual. Não tem como ser à toa, por acaso, só piorar e aumentar as mortes. Ter problemas no clima, as incitações de guerras, como eu relatei aqui, os vulcões no planeta, os terremotos, comprovação em mídia da existência da ufologia,
de objetos não identificados, ainda com formato de triângulo, em formato de pirâmides. Avião com formato de pirâmide, triangular ainda tem, mas em pirâmide, como foi filmado, não tem nada. Então, nós não podemos falar que tudo isso é por acaso. Esses movimentos que estão acontecendo de um país contra o outro, essas infecções batendo recordes em países, nós não podemos falar que tudo é por acaso. Não cai uma folha sem a vontade de Deus. Então cabe a nós estudarmos e analisarmos tudo o que acontece. Vamos lá. Olha só que interessante. A parte espiritual já vem alertando, eu inclusive já falei, olha, vai começar a desencarne em massa, tal, há 3 anos atrás. E riram de mim. Está acontecendo. A parte espiritual, ela já alerta nós de muitas coisas. Mas tem alguém que ainda teima em não acreditar. Fala, eu quero ser descrente. Não tem problema. É uma crença ser descrente. É uma crença ser ateu, por exemplo. Você acredita que não acreditar é melhor do que acreditar. É uma crença. Pelo dicionário explica isso. Então todos são crédulos de algo. De algo. Olha só como é que é interessante. E tudo está levando nós para uma reflexão da nossa alma, do nosso espírito, do nosso jeito de viver. Porque nós não temos como entrar em outro mundo melhor, puro, se não tiver faxinas. E para fazer uma boa faxina, a gente tem que arrastar uma mesa de lugar, colocar as cadeiras de perna para o ar. Você tem que colocar sabão. Você tem que passar produtos de limpeza. Você tem que esfregar. Depois você tem que jogar água. Depois você tem que tirar essa água. Esperar secar para você ver tudo limpo. Só que o universo não para. E você pode fazer tudo isso em 2, 3 dias depois aparecer poeira na sua casa. Porque o universo ele foi criado para não conseguir se manter perfeito. Ele sempre vai ter algo sujando. Ele sempre vai ter algo desorganizando. Você pode deixar uma linda obra, uma casa linda, maravilhosa, parada. E vai passar menos tempos e mais tempos, vai crescer uma árvore dentro da sua construção. Você fala, mas eu fiz uma construção linda. Ninguém nunca viveu. E mesmo assim, a natureza, ela vem e se levanta. Começa a sair plantas dentro da casa do nada. Começa a aparecer microtrincas. Começa aquela construção se modificar. Porque ela não teve manutenção. Ela não teve a sua limpeza diária e cotidiana. Eu coloquei aqui um negocinho para me não esquecer, da novela. Tá passando uma novela boa, bonita, que fala uma historinha da Bíblia, do Gênesis. E agora tá na fase do Abraão, que ele pegou e amava muito sua esposa, Sarai, né? E ela... Por cargas d'água, o gramunhão, Satanás, pegou e fez com que ela ficasse na presença, fosse indicada para o rei Faraó. E o Faraó mandou ela tirar as suas coisas do rosto e falou, gostei, fiquei encantado com você, eu quero você. E o seu marido e também irmão, ele pegou e falou, é minha irmã, porque se ele falasse que era marido, ele podia morrer. E ele pegou e perdeu a sua esposa para o faraó, porque o faraó, eu quero ela para mim. Muitos pegam e dizem, mas está vendo como que o Satanás é ruim? Satanás é mau, mas na verdade o Satanás não é ruim. O Satanás, as pessoas têm que começar a entender, nessa nova era, nós temos que entender que o mal, ele não é mal, ele é instrumentos para que os seres humanos possam entender as coisas.
Ou seja, Deus pegou e falou para ele: vou te dar todas essas terras aqui, vou te dar tudo isso daqui. Mas para que você tenha tudo isso, eu vou ter que fazer uma situação acontecer. Porque eu não posso simplesmente te dar. Eu tenho que fazer com que alguém que já tem essas terras queira te dar. Então Deus cria um cenário, as pessoas são penalizadas por isso, porque o Abraão ficou sem a sua esposa, ele dormiu sozinho, ele ficou sozinho, o seu coração ficou partido, ele sentiu, mas depois ele tem tudo o que lhe foi prometido. O cenário do planeta é muito similar. Por quê? Deus, ele não pega e te dá já tudo de bandeja, ele pega e te mostra cenários de escolhas. O Abraão poderia ter batido o pé com o rei do Egito, com o faraó, e ele podia ter desencarnado. A decisão que ele tomou em deixar a esposa fez com que ele receba logo ali na frente outras coisas, que inclusive ela foi usada e será usada para que os filhos do faraó nascessem com saúde, não morressem no parto, por exemplo. Então a perfeição de Deus é tamanha que quando os olhos humanos enxergam, ele vê tudo como muito ruim, muito negativo. E nós precisamos parar de enxergar as coisas como negativo. E para isso acontecer, você que é espiritualista, você que está procurando o verdadeiro Deus, você tem que entender que Deus é perfeito. E que a perfeição divina consiste inclusive na existência daqueles que têm que executar as coisas ruins. E nós taxamos esses como demônios. Mesma coisa aconteceu, por exemplo, com um dos 12 que estavam com Jesus, que é o Judas. Mas o Judas, na verdade, foi usado, porque precisava ter um acontecimento com Jesus. O faraó foi usado, a esposa de Abraão foi usada, ela teve uma função que fez nascer aqueles descendentes do faraó e assim por diante. Então, as coisas são muito complexas. E para nós entendermos mais, nós temos que deslocarmos do nosso nível e irmos para um nível mais alto. É igual o caso do menininho, que eu falei que eu ia falar sobre. Muitas pessoas falam assim, que absurdo, a família, que coisa horrorosa, como pode fazer isso com o menininho? Só que ninguém enxerga a coisa maravilhosa que a espiritualidade nos ensina, que é o seguinte, veja bem. Você terminar uma missão e poder viver no céu com amor, sem dores, com prazeres celestiais, não é lindo? Você não consegue imaginar esse menino terminando a missão dele, podendo e conseguindo partir já indo embora? Você quer que ele viva na matéria e continue sofrendo? Ou seja, você não consegue ficar feliz por esse espírito que não estava como criança, mas não é criança, já é um adulto. Todo espírito que está aqui, mesmo sendo recém-nascido, é um espírito adulto, pois ele já viveu vidas e vidas e vidas. E aí você não consegue entender que esse espírito terminou a missão dele, você não consegue se contentar, se alegrar com o término da missão dele. Ele foi usado para que os pais e o padrasto fizessem testes. Vai vir uma tentação. Será que ele vai negar? Vamos ver se ele consegue ou não consegue passar essa fase. Vamos lá. A mãe. Será que se a mãe tivesse um salarinho bem baixinho ou tivesse desempregada, ela ia se submeter a ficar quieta e deixar acontecer tudo as coisas com o menino? Ou foi o dinheiro e perder o salário, a boquinha? Então ela falou assim, não, tudo bem, dá para aturar essas coisas. Será que esse teste seria o mesmo se ela fosse
pobre? Será que o teste seria o mesmo se ela recebesse menos do que ela recebia agora? Será que o teste desse menino, se esses pais, se esse padrasto, essa mãe passasse nesse teste, negasse aquilo, não aceitasse aquilo, esse menininho não teria que desencarnar logo ali, depois de 2, 3 meses, seja por algum acidente do nada, de carro, ou uma doença que tivesse que levar? Todas as suposições, elas não podem ser suprimidas, elas devem ser colocadas para estudo espiritual. E nós não podemos gerar ódio com nossos irmãos, mesmo porque é Deus quem vai julgar. Vocês acham que Deus, isso não vai entrar no livrinho dele, no julgamento final, para com as questões que vai ter que acontecer? Nós temos que parar de sermos juízes de terceiros e nos preocuparmos com o nosso viver do dia a dia. Nós não podemos ficar perdendo os nossos tempos com as fofocas alheias, mas aprendermos observando a vida dos outros, tentando entender essa perfeição que é complexa de Deus, como eu expliquei do faraó, por exemplo, e tudo o que está acontecendo no planeta. Gente, aonde que eu quero que vocês cheguem? Eu não estou falando e jamais falei que nós temos que perdoar esses atos, essas coisas. Não, mesmo porque Deus não perdoa. Tudo que você faz de errado, Deus faz você voltar nesse planeta e pagar. O karma é para todos, não adianta. Errou, é um pagamento espiritual que tem que fazer. Só que nós não enxergando várias versões, vários prismas, nos deixa cego. E aí essa cegueira nos faz só ter ódio e não faz ter o entendimento das possibilidades. Porque não existe uma verdade, existe um monte de verdades. Use tudo o que está acontecendo nesse planeta para a sua evolução e o seu aprendizado. Cuidado com o sentimento de ódio. Veja as libertações. O menino está do outro lado brincando, feliz. Ele não precisa mais pagar nada. A dívida dele já está quitada. Comecem, gente, a se alegrar com os espíritos que já terminaram as suas missões, já encerraram o seu ciclo. E olhem para o seu e se preocupe com o seu, porque o seu ainda não terminou. Porque se você ainda está aqui, é porque ainda tem coisa para fazer, tem teste para passar. Jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Que Deus nos abençoe para a nossa evolução. Namastê.